Tô enxergando, Ricardo. Dá pra ver sim.
a gente fazer aí uma análise do plano, né? E aí você tem que lembrar de todos aqueles vetores que compõem, né, a análise do corpo que está ali no plano inclinado, certo? Então a gente pode colocar aqui, nesse sentido, a gente tem aqui a normal, tá? A gente coloca aqui também no sentido X, a gente vai ter aqui, ó, o que a gente pode chamar já de cara de P seno θ, e eu vou explicar o porquê que é P seno θ. A gente pode colocar, botar de verde. A gente pode botar aqui no y o vetor py, né, que a gente pode chamar aqui de P cosseno θ, e formando, deixa eu fazer isso aqui um pouco melhor, e o vetor peso que vai estar para baixo, certo? Esse vetor peso, ele forma, junto com o y, né, ele vai formar aqui o paralelogramo, né? Certo? E aí, com base nesse paralelogramo, a gente tem as condições da componente y e da componente x, tá? Se você não lembra, eu me refiro ao método do paralelogramo nos vetores, tá? Então, se você pegar o método do paralelogramo, consiste em você pegar os vetores e fechar uma figura de lados paralelos, né? Então, no paralelogramo, a gente sempre pega o quê? Ó? Origem do vetor com origem, tá? Então, tu vai pegar o primeiro vetor aqui, vamos pegar um exemplo. Se eu pegar um vetor aqui, chamar aqui de V1, e pegar aqui um vetor, somar ele, né, com um vetor V2, se eu juntar origem com origem, a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai pegar V1 e juntar origem com V2, tá? E aí, onde é que vai estar o paralelogramo? A gente vai pegar esse vetor V2 e projetar ele aqui em cima, certo? E pegar esse vetor azul, o V1, e projetar ele aqui do lado, tá? Então a nossa resultante, ela vai estar aqui no meio, beleza? Essa vai ser o nosso vetor resultante. Então a gente analisa o método paralelogramo dessa forma. Fala aí, João, beleza? Isso é importante para você analisar esse trecho aqui do plano inclinado, tá? Do porquê que aqui é P seno θ e porquê que aqui é P cosseno θ, tá? No caso ali, a gente vai fechar um paralelogramo retangular, né? Então, se eu pegar esse desenho e jogar aqui para o lado, a gente vai ter o vetor, né? Se eu pegar esse desenho aqui dos vetores ali da componente y e componente x, né? Que se eu botar aqui, ó, esse aqui é px, tá? E esse daqui é py, beleza? Esse aqui é py, certo? Então, se a gente pegar esse desenho, como é que ele vai ficar? Ó? Ele vai ter a componente x. Eu vou botar ele virado para a direita, tá? Então, ó, o vetor x. Opa. Então, o vetor px para cima, né? O vetor py aqui do lado, certo? E aí, fazendo paralelogramo, a gente fecha aqui em cima e o azulzinho vai fechar aqui do lado, certo? O vetor peso, ele vai ser a nossa resultante, que vai estar aqui no meio. Show? E aí o que acontece? A gente fecha aqui um triângulo retângulo justamente porque eu vou pegar o vetor PY, o vetor PX, perdão, e vou colocar ele aqui, certo? Então a gente tira ele desse lado aqui e bota ele para cá. Então eu vou ter aqui um ângulo θ e eu vou ter aqui um ângulo de 90 graus, certo? E aí a gente usa aquela regrinha de seno, cosseno e tangente, que é a primeira dica que eu dou para você nunca esquecer.
para relação de triângulo retângulo, né? Aqui a gente fechou um triângulo retângulo, né? Aqui a gente fechou um triângulo retângulo. Então, eu costumo chamar o macete de só catoa. O que é o só catoa? O só catoa é um macete para você nunca esquecer as relações trigonométricas do triângulo retângulo pitagórico, tá? Então, ó, se eu quero calcular o seno do ângulo, eu vou pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Se eu quero o cosseno do ângulo, eu vou pegar o adjacente e dividir pela hipotenusa. Se eu quero a tangente do ângulo, eu vou pegar o oposto e dividir pela adjacente. Tá? Então você lembra aqui do só catoa? Se tu lembrar aqui do só catoa, ó, beleza? Ih, fechou nada com nada. Deixa eu fazer aqui na mão mesmo. Se tu lembrar aqui do só catoa, você não lembra, você nunca mais esquece essa relação trigonométrica, né? Então, por exemplo, se eu quiser o seno do θ, eu vou pegar quem? O cateto oposto sobre o hipotenusa. Quem é o cateto oposto do ângulo? Vai ser o px. Então, px dividido pelo peso, certo? E aí eu posso dizer o quê? Que o px ele vai ser peso vezes seno θ, tá? Por isso que eu já coloquei ele aqui, né? No x. Show? E o cosseno? Cosseno é o mesmo esquema, né? Só que o cosseno vai ser quem? O cateto adjacente, que é o PY. Então, ó, a gente vai ter PY sobre peso, tá? E aí, o PY vai ser peso vezes cosseno θ. Tranquilo? Então, já de cara, esse é um detalhe que para plano inclinado você não pode esquecer, tá? Você tem que saber que a componente x vai ser P seno θ e a componente y vai ser P cosseno θ. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Então, continuando aqui o problema. A gente tem que analisar também o seguinte, ó, o vetor normal ele se anula com o vetor PY, tá? Então a força normal ela vai se anular com a componente peso, né, com a componente P cosseno θ. E aí a força resultante, né, pela aceleração do bloco ao descer o plano inclinado vai ser, né, a força resultante vai ser Px, tá? Então a gente precisa analisar isso aqui da seguinte forma. É uma coisa que é trivial vocês saberem analisar, tá? Uma coisa trivial vocês saberem analisar é que a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração, beleza? A gente vai precisar encontrar a aceleração aí, né? A aceleração com que o bloco desce. Se você já sabe a resposta, porque isso é uma coisa trivial que você costuma ver já em aula, você já bota direto, mas a questão é que a força resultante, como ela é Px, né? Então a força resultante a gente substitui por P seno θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Show? O P seno θ é massa vezes gravidade, né? Que é o peso? O peso é massa vezes gravidade. Certo? A gente até pode botar aqui, ó, peso é igual a massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade seno θ é igual a massa vezes aceleração. Certo? E aí, a massa vai ser igual dos dois lados, eu posso cancelar. E aí a gente tem já a aceleração aqui, que vai ser igual a g seno θ. Show? Boa noite, João. Sim, Vitor, eu estou gravando essa aula, tá? Eu estou gravando a aula, depois eu vou colocar ela no YouTube lá. Beleza? Então a primeira etapa aí, ó, é a gente. A primeira etapa é a gente achar essa aceleração aqui na questão, tá? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é o seguinte: é, a equação horária do movimento do bloquinho descendo a rampa, ela é uma, ela é um movimento uniformemente variado, tá? Então ele quer que a gente represente corretamente a função da posição em relação ao tempo de um bloco lançado. Então a função da posição aqui, como se trata de MUV, tá? Então, como se trata de um movimento uniformemente variado, a equação ela vai ser a seguinte, ó, x é igual a x0, deixa eu botar assim,
x é igual a x0, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Então a gente agora a gente só vai precisar ter cuidado com os sinais, porque o bloco ele se desloca no sentido oposto ao do referencial adotado, né? Então, ó, ele está falando para a gente adotar esse sentido aqui como zero, né? E daqui para cima é positivo, ó. Esse é o sentido positivo. Só que o bloco está vindo para cá, no sentido negativo, certo? E aí como é que vai ficar? Ó? Aqui onde está a aceleração, eu vou substituir por esse cara aqui, ó, tá? Eu vou substituir a aceleração aqui, né? E vou escrever a mesma equação com valores negativos e com esse valor de aceleração aqui, né? Então como é que vai ficar? Ó? A resposta? A resposta final é x é igual a x0 menos velocidade inicial vezes o tempo menos a aceleração vezes o tempo ao quadrado, né, que vai ser g seno θ vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Show? Então essa é a resposta. Se a gente olhar lá em cima, ó, isso vai dar letra B de bola. Ó, essa aqui é a resposta. Beleza, pessoal? Conseguiram entender? Alguém tem alguma dúvida? Bom, até agora nada, cara. Tá de boa. Show? Então, beleza, então. Vou considerar que as pessoas que estão em silêncio, que elas entenderam. Elas não têm dúvida. Então, beleza. Essa foi a questão aí número 1. Show? Vamos para a próxima. Tá? Então, beleza. Deixa eu ver aqui a próxima. Maio. Então, a próxima vai ser essa daqui. Show. Beleza. Então, ó, a próxima questão está o seguinte: ó, a posição x de um móvel em função do tempo é representado pela parábola no gráfico a seguir. Olha, pessoal, vale lembrar que todas essas questões são questões tiradas do concurso, tá? São questões da prova. Eu não estou pegando questões aleatórias da internet, não, tá? São questões do concurso da EAR de anos anteriores, beleza? Então, ó, a posição x de um móvel em função do tempo é representado pela parábola no gráfico a seguir. Tá? Então, ó, ele tem duas raízes aqui, né? Durante o movimento, o móvel está sob uma aceleração constante, tá? De módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. A posição inicial desse móvel em metros era. Então, quando ele fala que a aceleração é constante, isso significa já que a gente tem um movimento uniformemente variado, né? Então, ó, a equação do MUV, como a gente tem aqui um gráfico de posição em função do tempo, ela vai ser a equação clássica, né? Eu falo que é a equação do diabo, tá? Por que eu chamo de equação do diabo? Pelo seguinte, ó. Vamos botar aqui ΔS é igual a S inicial, ΔS é igual a V inicial, vezes o tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Então, no MU, a gente tem lá que Deus é igual a VT, né? Então, aí eu falo, Deus vê tudo. O diabo vê também, mas meio atrapalhado. Aí eu falo com essa equação do diabo, beleza? Mas aí botando em termos de x, né, para ficar mais fácil, esse ΔS aqui é S final menos S inicial, tá? Então se eu passar esse S inicial para dentro, ele fica na versão completa. Vou botar aqui em termos de x, então vai ficar x, que é o espaço, é igual ao espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Beleza? Essa é a função horária da posição no movimento uniformemente variado. Beleza? Tranquilo? Show de bola.
que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que resolver essa equação para as duas raízes que estão aqui, para os dois pontos onde um gráfico corta o tempo, tá? E aí, ele foi dado na questão que a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, tá? E os instantes 3 e 5, o móvel passa pela origem, tá? Então, no ponto 3 e 5, ele passa pela origem. O que é a origem? Aqui o zero segundos, beleza? Show de bola. E aí, o que a gente faz? Agora a gente pega essa equação da posição e resolve substituindo o tempo em cada uma delas, tá? Então, vou fazer aqui primeiro para 3 segundos. Então, para 3 segundos, certo? Vou botar aqui melhorzinho. Vou botar aqui, ó, para t igual a 3 segundos. Então, como ele passa pela origem, o x aqui, o ponto final vai ser zero, tá? O x inicial permanece, mais velocidade inicial vezes o tempo, que é 3 segundos, mais a aceleração, que vale 2, vezes o tempo ao quadrado, que é 3 ao quadrado, dividido por 2. Beleza? Vamos fazendo passo a passo, para vocês não ficarem confusos, tá? Então, aqui continua zero, x0, mais 3v0, certo? Esse 2 corta com esse 2, né? Então, 3 ao quadrado, aqui vai ficar 9. Beleza? E aí, ó, se eu jogar o x0 para o outro lado, eu vou mudar o sinal de todo mundo, tá? Para o x0 ficar... Porque quando o x0 for para lá, ele fica negativo, né? Então, para ele ficar positivo, ó, vai ficar x0 é igual a menos 3v0 menos 9, tá? Ou se você achar melhor, é como se eu estivesse jogando o mais 3v0 para o outro lado e o mais 9 para o outro lado. Beleza? E aí a gente guarda essa equação aqui com essa equação aqui para 3 segundos. Tá? Sim. Beleza? Então agora vamos resolver aqui para 5. Então, para tempo de 5 segundos. Tá? E aí a gente resolve da mesma forma. Ó. Como ele passa na origem, ele vai ser 0, x0 mais v0, 5, certo? Mais a aceleração, que é 2 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Show de bola. Então, a 0 é igual a x0, só resolvendo, né? Mais 5v0. Esse 2 corta com esse 2 e o 5 ao quadrado vai ser 25. Beleza? E aí, fazendo a mesma coisa, né? Trocando as coisas de lugar, aqui a gente vai ter, ó, aqui o x0. Vamos chamar aqui de x01 e vou chamar esse aqui de x02, tá? Que são dois pontos no gráfico, né? São duas posições do gráfico ali. Então, x02 vai ser igual a menos 5v0 menos 25. Beleza? Então, a gente tem essas duas equações aí. Tá? O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa igualar as duas equações, x01 e x02. É isso mesmo, é isso tudo, cara. Chega a dar preguiça na hora de falar, mas enfim. Então, como é que vai ficar? Ó? Menos 3v0 menos 9 vai ser igual a menos 5v0 menos 25. Beleza? E aí tudo tem v0 eu jogo para um lado, então aqui vai ficar menos 3v0 mais 5v0 é igual a menos 25 mais 9. Show? Então aqui mais 5 menos 3 vai dar 2v0. Isso aqui vai ser igual a menos 25 mais 9, que vai dar menos 16. V0 vai ser igual a menos 16 dividido por 2. Isso vai ser igual a 8 metros por segundo. Tá? Menos 8, né? Isso aqui é menos 8. Beleza? Então a gente teve aqui a velocidade, encontramos a velocidade inicial. Tá? O que ele está pedindo? Ele está pedindo a posição, ele quer saber a posição de um móvel em função do tempo. Né? E aí ele fala qual é a posição inicial, né? Qual é a posição inicial desse móvel em metros.
Né? Então, para a gente encontrar essa posição inicial, basta a gente substituir esse V0 em qualquer uma dessas equações. Pode ser nessa ou pode ser nessa aqui. Beleza? Então, vamos pegar essa daqui. Então, vai ficar ó, x01 vai ser igual a menos 3 V0. V0 a gente encontrou. É menos 8, certo? Menos 9. Beleza? Então, menos 3, 3 vezes 8 dá 24, menos com menos dá mais, então aqui vai ficar 24 menos 9. Isso aqui vai dar 15 metros. Show? Então, essa aqui é a resposta que ele queria. Beleza? Então, aqui vai dar a letra C de casa. Tá? Letra C. Até aí tudo bem, pessoal? Vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? Ficou alguma dúvida nessa questão aí? Caio tranquilo? Vitor tranquilo? Mais alguém? Rebeca? Rebeca, show mestre. E Hugo. Foi de boa, Então, cara, tudo bem. beleza. A lista é comprida, então o que eu vou fazer? Quando a gente terminar a aula, eu vou mandar a lista para vocês aqui pelo chat, porque aí vocês tentam fazer as outras questões em casa e a gente termina de resolver elas semana que vem, beleza? Semana que vem a aula também vai ser gratuita, tá? Beleza. Vamos para a próxima questão. Next question. Próxima questão. Próxima questão. Aqui já tem duas. Beleza. A próxima questão é uma questão teórica, né? Então, ó, questão 75, né? Entre substâncias magnéticas, aquelas que, ao serem colocadas próximas a um ímã, cujo campo magnético é intenso, são repelidas por ambos os polos do ímã. Essas são classificadas como. Então a gente precisa relembrar aqui, ó, pelas respostas, o que é diamagnético, o que é paramagnético, o que é ferromagnético e o que é um ímã permanente. Tá? Ele quer saber, entre as substâncias magnéticas, aquelas que, ao serem colocadas próximas a um ímã, cujo campo magnético é intenso, são repelidas por ambos os polos do ímã, como elas são classificadas. Né? Então, beleza. O que são diamagnéticas? Os elementos diamagnéticos são aquelas cujos ímãs elementares eles orientam-se em sentido contrário ao vetor da indução magnética. Né? Então, elas são repelidas pelo ímã que criou o campo magnético. Então, a gente pode usar como exemplo aí o ouro, né, o cobre e a prata, e materiais biológicos. Então, todo material biológico ele é diamagnético, ou seja, ele repele um campo magnético de forma bem fraquinha. Então, ele tem uma repulsão fraca, né, materiais diamagnéticos. Né? Então, de cara, a gente já consegue perceber que a resposta é essa daqui. Mas, vamos ver o que significa o paramagnético. O paramagnético é o contrário, né? O paramagnético é o ímã que não se orienta facilmente sob a ação de um campo magnético. Então a organização dele é pouco intensa, ele sofre uma atração, mas é uma atração fraca. Então a gente pode citar aí o alumínio. Né? Alumínio, platina, plástico, são materiais que sofrem atração magnética, mas é uma atração tão fraquinha que você não consegue perceber. Tá? Então não é o caso aqui, resposta errada. Né? O ferro magnético é o mais interessante, né? Porque eles são ímãs, os ímãs elementares, eles facilmente, os materiais são facilmente orientados pelo ímã, né? Então, é um material que ele consegue se transformar num ímã temporário. Por exemplo, você pega uma chave de fenda, não sei se vocês já usaram alguma chave de fenda imantada, né, ela possui propriedades magnéticas temporárias. Então, se você pegar um ímã de verdade e deixá-la grudada numa chave de fenda, que é ferro magnético, né, ela é feita de um material ali que possui níquel,
e cobalto, ela vai adquirir propriedades magnéticas durante um tempo, né? Então, os dipolos magnéticos do material, eles vão ficar alinhados com o magnetismo do ímã, fazendo com que aquele material vire um ímã temporário. Conforme você vai usando a chave de fenda, ela vai perdendo essa propriedade, tá? Ela não é permanente, ela é temporária. Então, os materiais que costumam absorver melhor, né, essas propriedades magnéticas são os materiais ferromagnéticos, tá? E aí a gente cita tudo que tiver ferro, cobalto ou níquel, beleza? Então a letra C também é errada. O ímã permanente é o ímã natural, né? Ele já é permanente. A propriedade magnética dele é permanente, não é temporária. Então tá errado. Então a nossa resposta correta aqui, letra A. Beleza? Tranquilo? Então aqui, ó, o diamagnético ele vai ser repelido por ambos os polos de qualquer forma, independentemente de qualquer coisa, tá? Show de bola. Vamos à questão número 76. Essa aqui dá para tu resolver fazendo a conta, mas se você já sabe o macete da pressão, é um pouco mais fácil de você fazer. Vamos ver o que ela fala aqui, ó. O valor da pressão registrada na superfície de um lago é de 1 vezes 10 a quinta newtons metro quadrado, tá? A gente já sabe que isso aqui se refere a... Isso aqui significa um ATM, tá? Então, na superfície de um lago, a pressão atmosférica de um ATM. Para quem não sabe, é uma atmosfera, né? E aí a gente tem esse valor aqui em Newton por metro quadrado. Beleza? Beleza. Que corresponde a um ATM. Um mergulhador se encontra neste lago a uma profundidade na qual ele constata uma pressão de 3 atm. Sabendo que a densidade da água no lago vale 1 grama por centímetro cúbico e o módulo da aceleração da gravidade no local vale 10, a qual profundidade em metros em relação à superfície esse mergulhador se encontra? Qual é o macete aqui? Sem você precisar fazer conta, tá? A gente vai fazer a conta também, mas sem precisar fazer conta a gente já mata. Na superfície do lago a gente tem 1 atm, ok? A cada 10 metros de profundidade aumenta mais 1 atm. Então, eu tenho um lago aqui, certo? Aqui na superfície, eu já tenho 1 atm de pressão, certo? Se eu afundar no lago 10 metros, soma mais 1 atm. Logo, a 10 metros eu vou ter 2 atm, beleza? Se eu avançar mais 10 metros, eu vou ter 2 mais 1, o que vai me dar 3 atm, certo? Ou seja, eu afundei 20 metros. Sacou? Então, logo de cara, a gente já sabe que a resposta certa aqui é 20, sem fazer conta. Ah, professor, mas como é que ficaria se a gente fizesse a conta? Vai ficar da seguinte forma: a gente vai utilizar utilizar a equação de Stevin, né, que trata da questão da profundidade. Né? Então, ó, pressão vai ser igual a pressão atmosférica mais densidade, gravidade, altura. Essa altura aqui, no caso, é a profundidade. Né? Beleza. A pressão de 3 atm, a gente vai botar ela em newtons por metro quadrado. Né? Então, 3 atm, tá? Ó, a gente pode botar aqui, ó, 3 atm é a mesma coisa que 3 vezes 10 a quinta newtons metro quadrado. Beleza? Então, a gente pode botar aqui, ó, 3 vezes 10 a quinta. Tá? Que newtons, se você lembrar, ó, a pressão ela é força sobre a área, né? Então, a força é em newtons, a área é em metro quadrado. Certo? E aí que isso aqui é a mesma coisa que Pascal, tá? Newtons por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. Certo? Então, a unidade de pressão aqui, ó, a gente usa Pascal. Beleza? Então, quando está em newtons por metro quadrado, a gente pode colocar aí como sendo Pascal. Tá?
Quando está em newtons por metro quadrado, a gente já pode colocar aí como Pascal, beleza? E aí a pressão atmosférica vale 1, então 1 vezes 10 a quinta, até aí tudo bem. Aqui tem um bizu, que é o seguinte, ó, a densidade está em 1 grama por centímetro cúbico, tá? A gente precisa converter esse 1 grama de centímetro cúbico, ó, 1 grama por centímetro cúbico, a gente precisa converter ele para quilogramas por metro cúbico, tá? Para isso, basta a gente multiplicar por 1000, ok? Então, a densidade da água, que vale 1 grama por centímetro cúbico, a gente tem que colocar aqui como sendo 10 ao cubo, tá? Que vai estar aqui quilogramas por metro cúbico, beleza? Vezes a gravidade, que vale 10, vezes H, que é a nossa profundidade, beleza? E aí, mole, mole, fácil, fácil, né? Então, ó, 3 vezes 10 a quinta, o 1 vezes 10 a quinta vem para cá, fica 1 vezes 10 a quinta, isso vai ser igual 10 ao cubo vezes 10 vai dar 10 à quarta, certo? Porque aqui é como se tivesse o número 1. Então, 10 ao cubo mais 1, né? Produto de potências com bases iguais, a gente soma o expoente, né? Então vai ficar 10 à quarta ali. Show? Beleza? Então, nossa profundidade, ó, vai ser 3 menos 1 dá 2, vezes 10 à quinta, tá? A gente mantém mesmo a potência ali, dividido por 10 à quarta. Beleza? Isso aqui vai dar 2, certo? Divisão de potências com bases iguais, a gente subtrai os expoentes, né? Então, 10 à quinta dividido por 10 à quarta vai ficar 5 menos 4, né? Que vai dar 1. Então, 10 elevado a 1. Isso aqui dá 20 metros. Show? Repara o tempo que eu levei para fazer essa conta, que se você já sabe o macete, você faz essa questão em menos de 20 segundos, né? É o tempo de você ler a questão e marcar a resposta. Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? A nossa ligação aqui vai terminar em 14 minutos, tá? Eu acho que dá para resolver mais alguma questão. Até aí, tudo bem, pessoal? Mais alguma dúvida? Então, quando for 9 horas, a ligação vai acabar, aí eu vou aproveitar para acabar a aula, tá? E a gente termina de resolver as questões semana Tá que de vem. boa. Show? Então, nenhuma dúvida nessa aí, né? Mole, mole, fácil, fácil. Show de Ô, bola. mestre, Fala. como é que eu sei? Porque eu fiz de um outro jeito e não Ah, consegui, tipo assim, eu consegui, não consegui, né? No caso, chegar ao mesmo resultado. O senhor poderia, tipo, me explicar novamente, por favor? essa questão? Isso, mestre. Se não for atrapalhar. Não, não, tranquilo, cara. Aqui eu estou usando a lei de Stevin. De que forma que você fez? To- Cabeça. É porque toda questão que a gente trabalha, toda questão que for falar sobre profundidade, Não, é, porque a gente. assim, o que que acontece? Ah, Eu cheguei ao mesmo resultado no caso, né? Mas pela lei de Steven, eu não consegui, tipo, entender muito. entendi. Não, beleza. Ó, vamos ver se eu consigo te explicar, né? Tirando esse macete que eu fiz aqui do lado, tá? Vamos te explicar aqui a lei de Stevin. Ai. Esse macete que eu fiz aqui do lado é porque se você. É porque já foi calculado, né? Então fica uma coisa já tabelada, assim. A cada 10 metros de profundidade aumenta 1 atm. Show? Essa parte está entendida, né? Show, mestre. Beleza. Na equação aqui de Stevin, o que acontece? Ela faz uma relação com a profundidade, né? Então, vamos voltar aqui à teoria. Na teoria, a gente tem o seguinte: a diferença entre dois pontos de profundidade. Deixa eu fazer um desenho aqui. Você imagina um recipiente, né? E aí, se você analisar dois pontos, ponto 1 e ponto 2, cada um vai ter uma profundidade. A gente costuma fazer isso aqui da seguinte forma: P2 vai ser igual à pressão no ponto 1 mais densidade, gravidade e altura, né? Que é a profundidade, certo? Isso aqui está relacionado com o empuxo também, mas a gente vê para outra questão que vai cobrar sobre isso, tá? Mestre, Oi. desculpa incomodar o senhor novamente. E se eu usar o teorema do
do empuxo, eu consigo resolver? Ou Olha, não? não consegue não, porque o empuxo ele está fazendo uma relação do volume deslocado do fluido, né? Ah, é, né? Verdade. É, Tá bom, obrigado. ele pega essa diferença de pressão aqui, ó, P2 menos P1, que é igual a DGH, sacou? Essa diferença aqui, ó, é que é o empuxo, Sim, ah, tá. sacou? Que aí A você única tem a forma, densidade. a única forma seria o teorema de Steve, então, né? É, a única forma para esse tipo de questão é o teorema de Steven por causa da profundidade, tá? Tá bom, muito obrigado, mestre. Beleza? Ficou de boa aí? Ficou, obrigado. Desculpa incomodar. Não, tranquilo, pô. É, sempre que vocês precisarem interromper, é só avisar, tá? Então, beleza. É... Que aí aqui no caso, né, eu botei assim direto como sendo um puxo, mas a gente divide todo mundo por A, né? Divide todo mundo pela área. Perdão. Você pega aqui pressão igual a força sobre a área. E aí, isso aqui vai dar uma diferença de forças, né? Isso aqui vai ficar F2 menos F1, que aí essa diferença é que dá um impulso. Mas enfim, beleza. Próxima questão. Deixa eu ver aqui. Bom. Então a próxima vai ser essa daqui. Bom, acho que dá para resolver ela em 9 minutos. Então vamos lá. Uma barra homogênea de grafite no formato de um paralelepípedo, com as dimensões indicadas na figura, é ligada a um circuito elétrico pelos condutores ideais A e B. Neste caso, a resistência elétrica entre os terminais A e B é D, então ele quer saber qual é a resistência elétrica entre os terminais A e B. Tá? Ele dá o dado aqui da resistividade do material e a barra como um resistor ôhmico. Beleza? E aí, essa aqui é uma questão clássica da segunda lei de Ohm, né? Segunda lei de Ohm, que fala da resistividade do material. Então a resistência vai depender das características físicas do material. Então você tem resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção reta, certo? E aí ele fala para a gente o quê? Que a resistividade do material, deixa eu botar aqui, a resistividade do material, ela equivale a 75 ohms, certo? Milímetros ao quadrado dividido pelo metro, tá? Essas unidades elas se cortam ali, beleza? Quando a gente faz a conta. Então sai tudo bonitinho, tá? Outro detalhe, ele dá o comprimento, então o comprimento L é igual a 20 centímetros, né? O que equivale aí a 0,2 metros, beleza? E falta o quê? Para a gente encontrar a área, ó, vou botar aqui, para a gente encontrar a área, a gente tem que pegar aí, vou botar isso aqui em milímetros, né? Por causa desse milímetro aqui da resistividade. Vamos pegar aqui, e aqui também está em milímetros, né? E aqui está em centímetros, então isso aqui vai ficar 2 milímetros vezes 5 milímetros, isso vai ser igual a 10 milímetros quadrados. Show? Beleza. Para a gente calcular a área, tá? E aí, a equação está montada, né? Então a gente vai ter aqui, ó, resistência vai ser igual a resistividade, que é 75, vezes 0,2, dividido por 10. Beleza? 75 vezes 0,2 dá 15, dividido por 10, isso aqui vai dar 1,5 ohms. Tá? Então a resposta correta aqui fica sendo letra C de casa. Show? Então, beleza, pessoal. Faltam 6 minutos para terminar a aula. Eu vou aproveitar para mandar a lista para vocês aqui pelo chat. Eu acho que dá para eu. Fala, Rebeca.
Eu vou mandar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar por aqui, né? Acho que eu não consigo anexar nenhum material aqui pelo. Deixa eu fazer o seguinte. Mestre, Oi, fala, Vitor. desculpa lhe incomodar mais uma vez. O que que acontece? Essa aula não vai ser, foi gravada alguma coisa? Porque eu cheguei meio tarde, mas só Eu peguei tô. 2 questões. Eu tô gravando, eu tô gravando. A mestre vai mandar por onde? Eu vou mandar ela no canal do curso elementar, lá no YouTube. Aí vai estar só no YouTube, né? Isso, eu vou botar lá no YouTube. Tá bom, obrigado, mestre. Desculpa Beleza. incomodar. Não, porque se você multiplicar as três dimensões, Rebeca, você vai estar calculando volume. Largura, altura e profundidade é volume, tá? A gente quer a área, beleza? Beleza. Então, deixa eu ver aqui como é que eu vou mandar o material para vocês. Antes que a aula desligue, né? Então, deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu ver aqui como é que eu vou mandar o link. Tá. Esse aqui tá mais compartilhar. Beleza, ó. Eu vou mandar aqui. Essa é a lista que a gente começou a resolver hoje, tá? Vejam aí, tentem acessar e vezes se vocês conseguem acessar a lista e me avisam. Fale, Luiz, atrasadão. Tá acabando agora, cara. Já era. Dá uma olhada aí na lista, vê se você consegue. Mestre, eu consegui acessar, mas parece que só veio 2 questões. Duas. Ah, No meu PDF completo. peraí. Eu tô abrindo aqui normal. Mais alguém tá tendo dificuldade aí para abrir o arquivo? Tá tudo Ah, ok. foi. A Rebeca conseguiu. Beleza? Então a gente resolveu aí até a questão Mestre, vai ter mais uma 77. aula dessa? Isso, semana Ou que vem eu vou continuar a lista aí, vai ser gratuita também. tá bom, obrigado. Mas Beleza? no mesmo Aí, horário? isso, mesmo horário, mesmo dia, mesma quinta-feira, né? É, Também vai ser na tá bom, quinta, vai ser 8 horas da noite. Aí tá bom, obrigado. a gente avisa pelo, da mesma forma que você ficou sabendo dessa aula. Como é que tu ficou sabendo dessa aula? Te avisaram? Não, pô, é porque o Anderson Couto, ele é meu professor. Ah, Aí tá. ele falou, Aí ele te não falou que ia sei ter se, essa aula hoje. eu não sei se o senhor conhece. Conheço sim, conheço sim.